semelhante. E Criciúma viveu um dia de Passando, então, é, uma vez bom dia a todos, né, para nossa apresentação desse módulo. Vai falar aqui dos padrões básicos em radiologia torácica. Aparecendo minha imagem aí também para vocês, não? oh, Então, vamos assim. Então, agora deu. é, então, a gente vai falar basicamente vários padrões de apresentação na radiologia torácica, né? Um pouco extensa essa aula, né? Mas eu espero que a gente esclarecer algumas situações para vocês básicas do dia a dia do tórax. É o primeiro padrão que a gente vai falar, o padrão alveolar, é o padrão de comprometimento do espaço aéreo, né? O padrão alveolar traduz imagens dos espaços aéreos, dos alvéolos, né? Material diferente de ar, o ar é o material normal que se encontra no espaço, né? Pode ser vários tipos de materiais, resultado de sangue, ou até materiais aspirados pelo paciente, né? Lembrar também que as ações entre os alvéolos e bronquíolos terminais, através dos poros de Kuhn, né, canais de Lambert, é através dessas comunicações interalveolares, né, que a gente vai ter a disseminação entre os alvéolos é, é, nos demais segmentos. Mas não, povos, povos não têm comunicação entre si, a não ser comunicam diretamente com os brônquios, né? Então, o padrão alveolar geralmente segue é, cronograma, né? Ele traduz a ocupação do espaço aéreo, né? Essa ocupação vai contribuir formando a densidade uniforme, traduz para a gente na imagem como uma consolidação. Pode ocupar uma parte é, de um lobo, né, que ele denomina subsegmentar, pode ocupar todo um lobo, denomina lobar, ou todo um pulmão, né? Aqui nessa imagem nós temos a representação, uma consolidação que a gente vai acometer o espaço aéreo, como esse padrão alveolar ele compromete só os alvéolos, a gente vai ter brônquios preservados, né? Vai se traduzir para a gente na imagem com a imagem que a gente chama, com o sinal que a gente chama de broncograma aéreo. Os alvéolos estão preenchidos com material, mas os brônquios estão preservados. Quando ele acomete parte, lembrem
falou na aula passada, cada lobo ele vários segmentos. Quando ele acomete parte de um lobo, na verdade, ou ela é chamada de segmentar ou segmentar, né? Como neste caso, uma consolidação ocupando parte do lobo do pulmão direito. Quando ela acomete todo o lobo, neste caso, que vocês já viram no slide, a gente tem uma consolidação lobar. Ou ela pode acometer todo o pulmão, então a consolidação acometendo todo um lado, todo um pulmão. Notem que, né, nessa imagem a preservação da trama brônquica, do broncograma aéreo de permeio a esta consolidação, denotando para a gente o padrão alveolar. Né? Na tomografia, a imagem da mesma forma, ter um preenchimento do espaço aéreo com broncogramas aéreos de permeio. O padrão é o padrão de acometimento do intestino, né? O padrão de pulmonar que a gente vai ter o acometimento do tecido, alimentação do pulmão, né? Esse tecido, nessa alimentação, a gente vai ter vasos, tronco, hepáticos, né? Interface entre os alvéolos e os capilares. Praticamente, o peribronco vascular, o intestino está adjacente aos brônquios, vasos, né? Como o próprio nome está dizendo, peribronco vascular. Né? Interstício pleural vai estar adjacente à pleura, né? Interstício parenquimatoso, que é o intestino que vai estar no lóbulo pulmonar, né? Que ele pode ser centro lobular e lobular. Então, a imagem, uma das formas de, na radiografia, de acometimento pulmonar são o que a gente chama de linhas B de Kerley. Né? Aqui a gente tem uma imagem normal, começa a ver essa imagem, essa primeira imagem, uma linha perpendicular à superfície pleural, né? Que traduz para a gente a imagem do acometimento pulmonar. Né? Essas linhas B de Kerley são linhas, como vocês estão vendo na imagem, linhas densas. Geralmente elas têm meio a 2 centímetros no máximo, né? Elas geralmente são mais visitadas nas porções inferiores lóbulos dos pulmões, né? Mais próximas do prostofrênico, né? Elas são nada mais do que septos populares espessados, de padrão septal. Geralmente, o padrão de cardíaca descompensada, mas isso não é parte do crônico, a gente pode encontrar nos acometimentos pulmonares também. O padrão intersticial fala de peribronco vascular, naquele vai ser alteração adjacente aos brônquios vasos, geralmente vai se traduzir imagem por um espessamento, borramento pulmonares. Essa imagem tem um pulmonar normal, a segunda imagem tem um pulmonar mais borrado, mais espessado, mais alargado. É isso, geralmente, isso é um padrão de acometimento de intertício peribronco vascular. Também a gente encontra esse padrão mais comumente nas radiografias de tórax, uma insuficiência cardíaca congestiva, né? Quando evolui de forma mais rápida. E aí o padrão de acometimento parenquimatoso, a gente tem padrão reticular, padrão microcelular, e quando a gente tem associação do reticular com o microcelular, chama de padrão reticulodular. Né?
Padrão reticular é como o próprio nome, é um padrão em que a gente tem pensamento artificial forma de rede, endigado, né? Esse padrão reticular a gente encontra geralmente nas doenças que promovem fibrose pulmonar idiopática, nas colagenoses, né? Na asbestose, entre outros. Não é, como eu falei para vocês da aula, de doenças específicas, padrões de acometimento pulmonar que a gente tem que associar com a história clínica do paciente, chegar em um determinado diagnóstico. Aí eu estou dando exemplo de doenças que podem se traduzir em alteração parenquimatosa, né? Padrão microcelular, vários micróbios diversos no parênquima pulmonar, né? Esse padrão geralmente nas doenças reumatosas, né? Como a tuberculose, né? Paracoccidioidomicose, né? E algumas pneumonias, germes atípicos e até trabalho com a cirrose, que é uma doença acílica, doença dos trabalhadores de jato de areia. Por último, o padrão reticular, em que a gente tem a associação de micronódulos com aquele rendilhado que a gente falou naquele primeiro slide para vocês, das alterações deste parenquimatoso. Esse padrão a gente pode encontrar na sarcoidose e às vezes até na disseminação disseminação neoplásica, disseminação linfática, que a gente chama no parênquima pulmonar. Não está falando de metástase hematogênica, em que a gente vai ter vários nódulos diversos, tá, gente? Claro, com tamanhos variados. Aqui é um padrão de disseminação neoplásica no interstício. É um padrão, geralmente, uma linfangite ou algo desse tipo. Né? Também falar para vocês, o terceiro ponto dessa aula é o sinal da silhueta, em que a gente tem o sinal da silhueta é sempre quando ocorre a somatória de alterações com densidades semelhantes, né? A gente perde o contorno, por exemplo, entre o coração e o pulmão, porque a gente surge uma alteração que tem a mesma densidade do coração, por exemplo. Nesse caso, está exemplificando aqui uma consolidação, uma alteração adjacente ao ápice cardíaco. E a estrutura pulmonar que se encontra nessa localização adjacente ao ápice cardíaco é a linfa. Então, quando a gente tem o sinal da silhueta do lado esquerdo, em que a gente perde o controle cardíaco, a gente tem certeza que a localização dessa alteração é localizada na língua. Né? Esse sinal da silhueta ele pode, como está no próprio slide mostrando, né, presente em várias áreas do tórax. Né? Quando a gente tem uma consolidação adjacente ao coração, por exemplo, na língua, a gente perde o contorno, no lobo médio, a gente perde o contorno, ou no lobo inferior, a gente perde o contorno do diafragma, e assim sucessivamente. Então, a gente já falou, né? Aqui essa imagem tem uma consolidação, né? Em que a gente perde o contorno do coração. A estrutura pulmonar, o lobo pulmonar que está em contato com o coração do lado direito é o lobo médio. Então, esse sinal da silhueta a gente tem através de uma consolidação do lobo médio que está em contato com o coração, a gente perde o contorno cardíaco, a gente tem certeza dessa, mesmo sendo essa alteração está localizada no segmento medial do lobo médio, que é a parte do pulmão direito está em contato com o coração.
Outro exemplo de sinal da silhueta é quando a gente tem uma alteração na base pulmonar em contato com o diafragma, aqui a parte que está em contato com o diafragma é o lobo inferior, então a gente tem uma consolidação do lobo inferior, a gente perde o contorno diafragmático, a gente tem o sinal da silhueta também em relação ao diafragma, denotando para a gente que a gente tem uma alteração no lobo inferior desse pulmão direito. Um outro exemplo semelhante tem uma alteração na língua, que é a estrutura que está em contato com o coração à esquerda e perde o contorno cardíaco. Sabe que essa alteração é na língua, não, por exemplo, no lobo superior, que não está em contato com o coração. A gente tem preservação nessa imagem do diafragmático. Só tem alteração perdendo do coração. Sabe? Quarto ponto da aula é a atelectasia, que a gente tem uma expansão pulmonar completa de um pulmão ou parte dele. Da mesma forma que a gente falou das consolidações, parte de um pulmão todo ou até de um pulmão todo. Né? Pode ser por redução da expansão ou ausência de ar nos alvéolos, né? Com perda de volume. A lesão geralmente, isso é secundário a uma lesão e não uma lesão. Né? Então, ela geralmente é uma consequência, por exemplo, de obstrução brônquica ou de um derrame pleural que impede a expansão pulmonar e esse pulmão colapsa. A gente vai ver assim. Né? A gente pode dividir essas atelectasias de acordo com a etiologia, como a atelectasia de reabsorção, quando a gente tem algo que a passagem de ar no bronco, né? Esses alvéolos são expandir, porque não chega ar nele, a gente tem uma atelectasia obstrutiva. Ou essa obstrução pode ser diretamente no tronco ou por algo externo que é no caso da atelectasia na atelectasia compressiva, a gente tem algo que comprime esse pulmão, não por exemplo, o bronco, tá? E essa compressão vai impedir que esse pulmão expanda porque não tem espaço para que ele expanda naquele tórax. Né? A atelectasia pode subluxar é quando a gente geralmente na mobilidade diafragmática traduz semelhante à atelectasia compressiva, mas não por algo comprimido, mas porque aquele diafragma não tem expansão significativa suficiente para que aquela parte, aquela área do expanda de forma satisfatória e chegar nela. Né? A atelectasia adesiva geralmente é alterações da surfactante, e a gente vai ter esse colapso alveolar pela deficiência da surfactante, a estrutura que vai ajudar aquele alvéolo manter a arquitetura. E a cicatriz é por uma cicatriz, uma fibrose, uma alteração que vai aquele pulmão se expanda porque ele tem um endurecimento, uma cicatriz, como o próprio nome está dizendo. Né? Os sinais radiográficos da atelectasia, a gente vai ter redução desse pulmão, da parte dele, logo, ou de todo o pulmão. Né? Esse sinal aqui é importante, deslocamento de troncos, a gente vai ver que aquela arquitetura normal do pulmão vai estar comprometida, a gente vai ver que as cissuras não vão estar nas localizações corretas, como eu vou mostrar em imagens para vocês, ou a direção dos troncos vão estar alteradas. Né? Como a gente tem perda da expansão pulmonar,
né? A gente tem um colapso pulmonar, a gente não tem ar dentro do pulmão, elas vão se traduzir para a gente como uma opacidade pulmonar, né? De acordo com a instituição do parênquima cometido. A diferença da consolidação é que a gente não vai ter aquele sinal do broncograma aéreo, porque além do espaço alveolar estar colapsado, não por ter material dentro, mas por não expandir, também a gente não vai ter colapso da árvore, não vai ter a formação do sinal da associação a essa alteração, né? Como tem perda de volume pulmonar, a gente pode ter outros sinais associados, né? Em situações em que a gente tem uma atelectasia mais importante, a gente vai ter perda de expansão pulmonar, consequentemente pode ter uma elevação da curva diafragmática correspondente e das estruturas do mediastino em direção à alteração, né? Redução, como também perda da expansão pulmonar, a gente tem redução dos espaços intercostais naquele tórax, né? Consequentemente, outro pulmão vai tentar compensar essa perda de expansão contralateral e vai querer expandir para tentar compensar a perda aérea, a troca gasosa que foi perdida no pulmão contralateral. Como eu falei anteriormente, o programa aéreo é incomum nessa alteração, principalmente no caso das atelectasias. Isso é lógico, vai ter ar chegando naquele tronco, não vai ter ar chegando naqueles alvéolos, consequentemente, na imagem a gente não vai ter a formação de programas aéreos. Aqui, o exemplo de uma atelectasia laminar, uma atelectasia subsegmentar do lobo superior do pulmão direito, a gente vê a pequena cissura elevada, né? E essa opacidade todo parte de um segmento do lobo superior do pulmão direito. Outro exemplo de atelectasias segmentares nos lobos inferiores. Lembre que a gente não tem, olha aqui o sinal da simetria, a gente não tem contorno cardíaco, falando que são os lobos inferiores, tá? O contorno cardíaco se preserva, como é uma alteração também que aumenta a intensidade, se ela fosse na língua ou no lobo médio, a gente perderia o contorno cardíaco. Aqui uma atelectasia de todo o lobo pulmonar, lobo superior direito colapsado, atelectasiado, e que a gente tem essa oblíqua toda deslocada medialmente. Ela era para estar, oblíqua não, gente, a pequena ela era para estar aqui horizontalizada, ela está deslocada medialmente. Um segundo, só ver uma situação ali, eu já retorno em menos de um minuto, tá? Só um. Gente, foi aí que eu fui da hora que era para chamar minhas filhas para a escola. Para aula delas online também. Então, voltando, antes de mais nada, se você começar, algum questionamento, alguma dúvida, algum esclarecimento? Eu tenho uma dúvida, professor, a Diga, minha respeito querida. das bronquiectasias. Vai ter em outra parte, mas na obstetricia, vai ter diferença radiológica ou de conceito? Ou é mais ou menos a mesma coisa? Entendi sua pergunta. As bronquiectasias é um tipo de atelectasia
essa obstrutiva que o senhor explicou, ou é outra coisa, outro conceito? São entidades completamente diferentes. A telectasia é alteração e perda da expansão pulmonar. A gente tem um colapso alveolar, o alvéolo ele não se expande por não ter ar dentro, de acordo com aquelas causas que eu falei para vocês, né? Ou obstrução brônquica, ou perda da expansão pulmonar por uma compressão, ou por questão da mobilidade diafragmática, ou por uma cicatriz. Não estou falando de bronquiectasia. Bronquiectasia é uma alteração do bronco, tá? Bronco. Não tem relação com a atelectasia. Ah, entendi, porque eu tive confusão a respeito da obstrução bronquial. E, a bronquiectasia não está relacionada à obstrução brônquica. Ela é uma doença, é uma alteração do brônquio que a gente tem uma perda da arquitetura normal e esse brônquio vai permanecer calibre, por exemplo, aquém é o calibre normal dele. Vai ter ectasias varicosas de acordo com a forma que esse brônquio vai adquirir. Tá? Como é uma alteração, a gente vê esse tipo de alteração na radiografia de tórax, mas ela é muito melhor vista no exame tomográfico. Não tem essas imagens. Eu acredito até um ponto que eu acho que não tem essa aula, eu vou acrescentar para a próxima. Nas bronquiectasias, eu realmente não tinha acrescentado. Vou colocar. Eu não sei se tem imagem aqui para mostrar para vocês. Não, não. Vamos se voltar às atelectasias. Aqui, né, neste slide, a gente tem o exemplo na atelectasia, um colapso total de todo o corpo esquerdo, né? Ah, professor, o senhor falou que mediastino, lá da telectasia, e aqui está o mediastino todo centrado, tem a telectasia aqui. Eu estou vendo o pulmão todo cheio de ar aqui. O que está acontecendo aqui? Doutora? O tórax intenso, tá? Esse ar que está aqui não é no pulmão, é no espaço pleural. O pulmão não conseguiu expandir, colapsou, ele está destinado porque a gente tem a atelectasia e é um tórax extenso. Então, essa perda de expansão pulmonar foi compensada por esse ar no espaço pleural, uma posição normal, aquele sinal que a gente falou anteriormente, em direção à área atelectasiada. Um outro padrão que a gente vai mostrar para vocês são as linfonodomegalias. Tá? Geralmente elas se traduzem para a gente nas radiografias como massas intestinais ou massas hilares. Né? Às vezes a gente vai lançar a mão de uma tomografia para visualizar isso melhor. Né? A gente tem várias causas para essas linfonodomegalias, desde causas tumorais, né? Tendo no nosso meio a causa mais comum da linfonodomegalia de origem infecciosa é a tuberculose. Né? Geralmente essas linfonodomegalias vão evoluir calcificando. Isso é um achado comum na imagem, tanto na radiografia como na tomografia. Né? E também a gente pode ter linfonodomegalias, como eu falei, nas disseminações tumorais por via vão se assemelhar à exceção do calcificação. A gente vai ter uma imagem de alargamento intestinal ou hilar, vai mostrar mais adiante. Né? Eu já citei para vocês a psicose, que é uma doença ocupacional, também pode dar linfonodomegalia, só que esse linfonodo geralmente calcifica na periferia, como a que a gente chama de imagem casca de ovo,
né, associado a calcificações dentro do campo, onde o campo. Isso hoje é muito frequente no nosso meio, porque a gente já tem um controle maior com as ocupações, que a gente já sabidamente envolve determinadas alterações. Basicamente, a gente se protege, ou até muda materiais. Assim, hoje, por exemplo, os jatos de areia já podem ser substituídos por outros materiais. Geralmente, as pessoas trabalham com EPIs para evitar esse tipo de situação. A sarcoidose é uma outra doença que tem, além do comprometimento pulmonar, a gente tem comprometimento de fonódulos, e a gente pode também encontrar fonodomegalias hilares e paratraqueais no decorrer da doença. Aqui a gente tem um paciente e a gente tem um alargamento lateral e um alargamento intestino. Isso é conta de fonodomegalias. Tá? Mas eu não sei se é vaso. A gente está vendo aqui, não é uma alteração vascular. O vaso, a gente vê, quando é um alargamento de origem vascular, a gente vê toda a arquitetura vascular pulmonar, perde o contorno da aorta, perde o contorno dos vasos pulmonares, porque a gente estruturas descendo nessa região que a gente tem somatória de densidades e vai se traduzir por um alargamento intestinal, alargamento da, lógico, disponível exames tomográficos ou algo parecido, pode lançar mão dessas situações em casos dessas alterações. Né? Outro padrão, são os nódulos e massas. Vai ver aqui para você. Então, o primeiro conceito é que o nódulo é uma lesão arredondada, né? Menor que, quando ele é menor que 1 centímetro, a gente chama pequenos nódulos, né? Nódulos com menos de meio centímetro. Né? E os nódulos grandes são os nódulos que estão entre 3 centímetros. Tá? Maior que 3 centímetros, que a gente vai falar mais para frente das massas. Então, nódulo pulmonar solitário, a gente tem que avaliar, né, tamanho, contorno, forma, densidade, se calcificação ou não, se essa calcificação é central, se a calcificação é do nódulo todo, se ela é parcial, se ela está localizada centralmente ou se essa nódulo tem escavação ou não. Né? Então, uma coisa que preocupa quando a gente encontra um nódulo no pulmão, principalmente na população tabagista, tem que tentar diferenciar se esse nódulo tem característica de malignidade ou de benignidade. Né? É uma das coisas que a gente encontra muito nódulo. Quando ele tem uma calcificação central, ele é todo calcificado, aquele nódulo não preocupa. Toda vez que vocês encontrarem nódulo, a descrição de um nódulo de aspecto residual calcificado é um nódulo irrelevante. Na verdade, a gente, radiologista, gostaria até de... É uma alteração, geralmente uma sequela, por exemplo, uma doença granulomatosa, uma tuberculose ou uma histoplasmose, granuloma primário, que não tem relevância clínica nenhuma. Às vezes gera mais dor de cabeça que ele realmente merece. Por exemplo, às vezes a gente cansa de receber pedidos de tomografia por conta de um nódulo calcificado encontrado uma radiografia torácica. É desnecessário esse exame. O nódulo, desde o exame raio-x, já tinha sido que era um nódulo benigno. Né? Também um outro critério que a gente usa, principalmente em pacientes tabagistas, pacientes que merecem carinho, uma atenção maior, é o crescimento desse nódulo. A gente, às vezes, um nódulo com densidade de partes mores, a gente às vezes acompanha ele. Esse acompanhamento acompanha geralmente
2 anos, né? E esse nódulo tem uma estabilidade. Se tiver um crescimento, pode ser que alguma coisa tenha aí. A gente tem que investigar mais a fundo, né? Então, quando ele não tem crescimento 2 anos, ele geralmente é para a gente um nódulo benigno. Em relação às calcificações, se ele tem uma calcificação uniforme, se a calcificação é central, se a calcificação é em alvo, quer dizer, uma calcificação está concêntrica, né? Se essa calcificação ela é irregular e está na periferia, né? Periférica não que é uma nódulo aqui, uma calcificação periférica, que é uma calcificação ao redor do nódulo, tá? Porque se tem uma calcificação que ela está fora do centro, a gente já tem que ficar mais alerta. Consegui fazer entender nesse ponto? E uma calcificação em pipoca, que é aquela calcificação toda irregular, ou se o nódulo está todo calcificado. Então, todos esses critérios de calcificação dizem para a gente que a probabilidade desse nódulo ser benigno é maior, né? Então, esse ponto aqui é um ponto importante. Falando até esse ponto aqui, nódulos arredondados, que às vezes podem ser nódulos malignos, né? Agora, quando eu tenho um nódulo todo irregular e espalhado, dependente do tamanho, dependente do seu primeiro exame do paciente, a gente dá o sinal de alerta que o nódulo tem características feitas. E aí, definir a conduta de acordo com a chave, né? E aqui, causas de nódulos primários, a mais comum, a maioria deles traduzir para a gente como nódulos residuais calcificados, neoplasias primárias. A grande maioria das vezes vão ser nódulos irregulares, né? Metástase solitária, esse realmente é o diagnóstico, porque às vezes é um nódulo solitário com densidade de partes moles, e aí a gente vai ter que, às vezes, ou biopsiar direto, se o paciente já tem histórico de neoplasia, ou às vezes acompanhar, se ele crescer durante um período, a gente tem que abordar esse nódulo, porque o nódulo solitário, se ele é redondinho, a densidade de partes moles não tem nenhuma calcificação fora do lugar, a gente vai ter que ficar em alerta, porque, principalmente se o paciente tem histórico de uma doença neoplásica, o nódulo realmente é um nódulo benigno, ou pode se tratar de uma metástase solitária, né? Tumores benignos, como por exemplo, os amartomas pulmonares também, que são nódulos benignos. Esse diagnóstico é relativamente fácil, porque esse nódulo ele vai ter. É um nódulo que é composto de vários tecidos. A gente, usando, por exemplo, densidade de nódulo, pode ficar relativamente, traduz para a gente como alteração benigna, dependente do tamanho do nódulo. Se a densidade de gordura já dá um certo grau de tranquilidade para a gente. Geralmente, as classificações desses nódulos são classificações em pipoca, que é justamente pipoca, é o formato da pipoca, é aquele formato irregular na pipoca, classificações em pipoca. A gente vai ter várias imagens de nódulos, né? Aqui um nódulo, tá de partes moles, né? E a gente, no exame de imagem, tem um nódulo com contornos regulares, bem definido. Essa outra imagem, paciente com um nódulo que é parcialmente calcificado, mas ele é bem arredondadinho, contorno bem bonito, mas essa calcificação é uma calcificação foca, então a gente, mesmo com nódulo tamanho um pouco maior, o nódulo se trata de um nódulo não segundo. Pequenos nódulos pode encontrar dessas doenças que estão aqui descritas, como tuberculose
a silicose, sarcoidose, metástase, que a gente geralmente é diferente. Por exemplo, na TB miliar a gente vê vários micronódulos diferentes. A metástase, geralmente esses nódulos têm vários tamanhos, para chegar geralmente por hematogênico em tempos diferentes, então vão ter tamanhos variados, né? Sarcoidose, a gente vai ter aqueles nódulos acompanhando, geralmente interstício peribroncovascular, a gente vai ter outros sinais associados, né? Lembrando, como a gente falou, esses nódulos eles podem estar acometendo o parênquima ou o intestino. Como eu falei aqui na sarcoidose, os nódulos da sarcoidose eles estão no intestino peribroncovascular. Já nódulos da TB, das metástases hematogênicas, eles vão estar já nos alvéolos, né? Só que isso na imagem geralmente a gente diferenciar. É lógico que dentro da situação a gente vai saber que nossa sarcoidose ele vai estar assim também, né? Aqui a gente tem exemplos de vários pacientes, vários múltiplos nódulos laterais, né? E aí vem os grandes nódulos, os nódulos com mais de 3, quer dizer, os nódulos de 1 a 3 centímetros, geralmente já fica um pouco mais em alerta. Nódulos são de até 1 centímetro, nódulo com mais de 1 centímetro, a gente já tem que olhar com um carinho maior, né? Quando a gente, esses nódulos podem ter várias etiologias, tá? Mas com as metástases hematogênicas, embolia séptica vai ter um padrão semelhante a metástase, só que a gente vai estar dentro do. Doenças infecciosas também podem dar padrão de nódulos, de grandes nódulos. A gente tem aqui pacientes com múltiplos nódulos maiores, centímetros, que já até paciente com nódulos e até algumas massas, né? Já tem nódulos com mais. Então, vários nódulos, vários grandes nódulos. Geralmente, a gente vai pensar, por exemplo, que seja um nódulo residual, um nódulo residual, que isso aqui é algo relacionado a uma tuberculose. Por exemplo. Pacientes com nódulos crônicos variados, a primeira pode ser uma doença secundária, né? Aí se o paciente tem alguma neoplasia, ou o paciente está dentro de um contexto infeccioso, será que esse paciente não fez uma embolia séptica? A embolia geralmente tem nódulos um pouquinho menores, né? E alguns deles podem cavitar, né? E aí isso aí já se torna um pouco mais fácil. Não quer dizer que também metástases possam sofrer necrose e cavitação. E aí, dentro desses padrões, os nódulos maiores de 3 centímetros vai chamar massa. As massas são grandes, vamos dizer assim, são grandes nódulos. É um conceito que a gente não vai chamar, por exemplo, conceitualmente, nódulo maior que 3 nódulos. Está até sendo redundante e repetitivo aqui. Mas qualquer imagem arredondada, assim, que semelhe um nódulo, mas que seja maior que 3, a gente vai conceitualmente chamar de massa. As massas, geralmente, a maioria delas são alterações relacionadas à neoplasia, né? Vamos lá, escavação. Escavação ou cavitações, tá? Nada mais é do que uma cavidade dentro do parênquima, tá? Uma alteração que formou uma cavidade. Essa cavidade foi uma necrose. Essa necrose vai se comunicar com o bronco. Esse material necrosado vai ser
drenado, vai pela via aérea, lógico que ela tem que estar pérvia, e aí vai ser drenado e a gente vai ter um buraco, vamos dizer. A causa mais comum do nosso meio é a tuberculose. Não quer dizer que só a tuberculose faz isso. Né? Neoplasia a gente pode encontrar isso. Né? Estafilococcus, como é uma doença, infecção muito agressiva, vai ter muita necrose, a gente pode encontrar cavitações também. Né? A plasmose é menos frequente, mas também é uma doença que a gente pode ter um padrão muito semelhante da tuberculose, pode ter cavitações aí. Uma coisa importante para diferenciar se aquela cavitação está mais relacionada, por exemplo, a uma doença infecciosa, a uma doença granulomatosa, com a neoplasia, a gente avaliar a espessura da parede. Né? Porque essa espessura da parede, o contorno, principalmente interno dessa parede, geralmente nas doenças reumatosas, como tuberculose ou numa infecção, o contorno é bem regular, é bem. Geralmente a parede não é tão espessa. Cavitações, escavações por paredes mais espessas, já tem que acender o sinal, pensar que, por exemplo, pode ter sido uma massa que necrosou, cavitou. Também essas cavitações podem conter líquido ou outros tipos de vou mostrar mais para frente. A dúvida se é líquido, se é que está ali dentro, pode fazer um laurel e a gente vai ver a mudança da posição desse líquido. Ou a gente vai também ver isso aqui, que é o sinal do crescente, que é quando aquela cavitação, aquela escavação é colonizada por um, como uma bola funda, vai ter esse sinal do crescente, que vai traduzir para a gente que aquela cavidade está colonizada. Então, aqui um exemplo de uma cavitação, escavação grande, né? Parede fininha, barzinho, grande probabilidade de ser um volumoso abscesso. Outro exemplo, uma cavitação que a gente tem esse contorno interno mais irregular, já tem uma parede mais grossa aqui, até o nível. Mas essa cavitação a gente já tem que olhar ela com mais carinho, porque ela pode ser alguma coisa mais agressiva, uma neoplasia, alguma coisa que necrosou e cavitou, porque a gente não tem aquela parede irregular como a gente tem a cavitação. Um outro paciente aqui tem uma cavitação, né? Vocês vejam, essa outra cavitação bonitinha, redondinha, com uma bola dentro. Olhar de forma como se fosse uma meia-lua, o contorno, que a gente chama de final do crescente. Né? Essa cavitação, a cavitação que foi colonizada por aspergilloma. Tem aqui uma bola funda, um aspergilloma. Na tomografia, é o mesmo aspecto, a cavitação, que a gente tem um material dentro dela. Né? Se a gente mudar de posição do paciente, esse material vai mudar de posição, porque se trata de uma bola funda, um aspergilloma cetoma. Aqui um paciente, a gente tem várias escavações no lobo superior, tem alteração já um pouco superficial, a gente tem que, nosso meio, acender um sinal de alerta, porque cavitações, principalmente, ou lobos superiores, ou em topografia de lobo superior, ou segmento superior do lobo inferior, a gente tem que pensar, do outro lado, a gente tem uma consolidação aqui por trás da clavícula, a gente tem alteração, principalmente novos cavitações no nosso meio. A primeira coisa que vem na nossa mente é uma infecção específica, uma infecção por tuberculose. Calcificações, já falou de nódulos calcificados, mas a gente vai ver aqui calcificações pulmonares, geralmente traduzem são aqueles nódulos que a gente falou anteriormente, só que calcificados totalmente. Né? Quando elas estão
parênquima, calcificações, geralmente com benignidade, né? Como eu falei para vocês na parte de nódulos, geralmente o nódulo todo calcificado é um nódulo benigno, é um nódulo cicatricial, então, uma área por tuberculose, né? Esses nódulos também podem ter essas calcificações intestinas e também são relacionados a estes processos linfomatosos, né? Esses linfonodos, os nódulos calcificaram no parênquima e aqueles linfonodos acometidos na doença também cicatrizaram e formaram calcificações tanto no quanto no intestino. Lembrar também, casos, por exemplo, comas tratadas, a gente pode ter calcificações grosseiras, aqueles linfonodos comprometidos, depois que tratados, depois de resolvida a situação, vão evoluir com calcificações também, intestino também, em íris pulmonares, onde tivesse o acometimento pelo linfoma, aquele linfoma tratado, depois pode ser que calcifique, não necessariamente vai calcificar. Né? Lembrar também, nem sempre toda calcificação ela é benigna, tá? Principalmente aqui, ó, metástase de osteosarcoma. Teve, por exemplo, vários nódulos calcificados, às vezes tamanhos variados, alguns maiores, paciente jovem, né? A gente está osteosarcoma. Geralmente o paciente já tem, porque a doença é muito agressiva, e aí o paciente já tem histórico de uma lesão no joelho, ou que é um dos locais mais frequentes. Geralmente o paciente já está amputado, mas a gente sabe que, por exemplo, um paciente principalmente histórico de osteosarcoma, se a gente encontra vários nódulos pulmonares calcificados, principalmente alguns com diâmetros maiores, lembrar que pode ser relacionado a uma doença neoplásica. Aqui a gente tem um exemplo. Paciente com vários nódulos de aspecto visual calcificados. Né? Aqui um outro paciente, a gente tem múltiplos nódulos. Pode saber se é calcificado ou não. Nódulo calcificado ele vai ter a mesma densidade do osso. Nódulo que não seja calcificada, você compara com o osso, a densidade não é semelhante. Aí eu vou falar disso. Aqui a gente tem um paciente com vários nódulos, variados, né? Uma massa hilar também. O paciente provavelmente paciente neoplasia primária óssea, osteosarcoma, várias metástases calcificadas. Outro paciente, várias calcificações pulmonares, né? Diâmetros variados. Aqui encontra uma calcificação pleural. E aqui já fica um pouquinho diferente. Aí a gente vai lembrar das doenças do trabalho, a silicose, principalmente. Pode ter vários, asbestose também, pode ter várias calcificações pulmonares, mas achados importantes. Essas alterações é calcificações pleurais. Enfisema, o enfisema pulmonar é uma alteração em restrição do espaço aéreo, né? A gente vai perder a troca gasosa porque aqueles alvéolos naquela localização vai ser, isso é lógico. A gente vai ter perda de alvéolo, de bronquíolos alveolares dessa entidade onde é pulmonar. Né? Esses alvéolos vão romper, vão coalescer e a gente vai ter, então, do alvéolo, do leito capilar, vai ter esses alvéolos, esse espaço aéreo todo coalescente. Né? O maior fator para a formação de pulmonar é o tabagismo, né? E a gente
tem muita associação de nosso meio, tá? O paciente tabagista geralmente tem um certo grau de efeito pulmonar, principalmente se tiver uma tomografia, né? Mas algumas outras doenças ocupacionais também podem causar um enfisema pulmonar, né? Poluição, um paciente que mexe com, com algum trabalho que tem exposição à fumaça, uma carvoaria ou algo parecido, mas também pode ter doenças genéticas, como a deficiência de álcool, onde a gente vai ter enfisema pulmonar congênito. Né? Geralmente, encontrar um enfisema em um paciente muito jovem, histórico de tabagismo, pensar nessa possibilidade. Esse ano eu tenho uma paciente, eu levantei essa hipótese diagnóstica, um paciente que eu acho que não vai ter, geralmente relacionado ao tabagismo, ele acomete mais ápices pulmonares, essa idade geralmente é mais basal. A imagem, na radiografia, a gente vai ver, lembra da aula anterior? Falava, quantos espaços intercostais para ver se a radiografia está bem indicada. Geralmente 10, 9, 10, no máximo 11 arcos costais. Enfim, a gente já, quando tem hiperinsuflação pulmonar, a gente vai ver praticamente todo o gradil costal dentro da imagem, né? Às vezes até abdômen. Né? A gente visualmente o volume pulmonar está aumentado por uma parênquima pulmonar, somente está normal, ele tenta a hiperexpansão, né? Aumenta a transparência pulmonar, porque a gente tem perda de alveolar e espaço aéreo da área de ar. Outro sinal importante vai ver a retificação da curva diafragmática que aumenta o espaço retroclaro external. A gente tem a atenuação das marcas e até um certo grau de perda da arquitetura da vascularização pulmonar. Né? A gente vai ver esses bem hiperinsuflados, né? E a gente olhar com carinho essa imagem, até aqui a gente consegue ver formações de bolhas. Às vezes a gente vê com, lógico que numa transparência dessa fica um slide desse mais complexo, mas na imagem a gente vê. Isso a gente vê com muito mais tranquilidade na tomografia. Né? Mas lembrando que, diferente de cavitações, as bolhas são paredes muito finas, bem hipertransparentes. Né? Geralmente elas estão neurais, né? Geralmente se localizam nos lobos superiores. Imagem de grafia aqui para vocês. Motórax, até já viram o caso anterior, né? Vou passar um pouco mais rápido. É que basicamente o motórax é ar no espaço pleural, né? Pode ser espontâneo, quando a gente tem uma bolha, por exemplo, ou por através de uma broncopleural, né? Ou mais frequente, mais comum, é relacionado à causa traumática, né? Principalmente trauma penetrante, né? Fratura de arcos costais, é que é o que a gente geralmente encontra no nosso corpo, né? A gente vai ver, se traduzir, já viu naquele caso de atlectasia, ar nas pleuras visceral e parietal. Né? Como a gente falou também na aula anterior, uma das formas que pode sensibilizar a radiografia para esse diagnóstico é fazer a radiografia de respiração. Né? Lembrando também que pode ter associação de pneumotórax com, com, com um derrame pleural, que a gente chamaria de pneumotórax, ou até com sangue, em caso de trauma, que seria hemopneumotórax. Né? Aqui a gente tem um paciente
Fernando, alguma pergunta? Pensamento? Estão vendo minha tela? Sim. Voltou para mim, né? Então, a gente tem nesse paciente uma radiografia em explicação, que a gente vê ar no espaço pleural, é bem o contorno da pleura lateral aqui, e ar entre ela a parede torácica. A gente foi tornou essa alteração muito mais evidente fazendo uma radiografia de respiração. Tem, é, é, mostra esse pneumotórax com muito mais tranquilidade, porque a gente reduz a expansão pulmonar, consequentemente mostra com mais facilidade esse ar no espaço pleural. Lembrando também daquele aspecto que eu falei, normal da anatomia, a gente tem que enxergar o vaso até aproximadamente da periferia da parede torácica. A gente está percebendo o vaso praticamente a quase uns 4 centímetros da parede torácica. Aí se torna repetitivo, né? outro pneumotórax maior, né? Uma radiografia em spot mostrando mais detalhes. Outro paciente, essa aqui foi a mesma imagem daquela da aula anterior, paciente com uma radiografia em respiração, pneumotórax, ar no espaço pleural, uma radiografia em respiração, esse pneumotórax se torna muito mais. Né? Lembrando que o pneumotórax hipertensivo é uma emergência médica, porque gradativamente vai aumentando, né? Esse pulmão vai colapsando, né? Geralmente valvular, né? A gente vai conseguir evoluir para uma atelectasia e se mediastino já contralateralmente, né? É, é, podendo levar a compressão de vasos, choque por baixo débito, consequência da compressão desses vasos. Né? Então, chamar atenção para pneumotórax maior ou igual a 1/3 do volume do hemitórax. Esses pneumotórax são necessários serem treinados. Às vezes, pequenos pneumotórax estão ali estáveis, que o paciente está estado geral bom, está ali mantendo uma saturação tranquila. Esse pneumotórax não está evoluindo, está se mantendo estável, como eu falei, a gente pode até tentar tratar ele conservadoramente. Mas os pneumotórax estão progredindo, geralmente são maiores que o volume do hemitórax. Esses a gente, cara, já treina logo, vão evoluir de forma desfavorável. Então, a gente tem aqui o paciente, né? Enfisema, um pneumotórax acometendo já mais de 1/3 do hemitórax. A gente, quando realiza a manobra de expiração, colapsa totalmente. Então, isso aí é preocupante. Esse pneumotórax a gente já nem às vezes já drena. Ou se encontrar isso aqui, o cara já drena logo, porque o paciente monta toda a telectasia, está todo colapsado. Né? Coisas absurdas como essa, formoso pneumotórax, e essa imagem aqui, é uma imagem pós-morte, paciente com pneumotórax hipertensivo bilateral. Todos os dois hemitórax estão preenchidos por ar,
pulmão, intestino, coração, grandes vasos, tudo colapsados nesse dieta cardíaca. Está tudo comprimido intestino por esses dois, por esse pneumotórax lateral. Então, calando. Derrame pleural e hemotórax, isso aqui também geralmente é a manifestação mais comum da pleura. Geralmente ela tem várias causas, aumento da prostática capilar, redução da pressão coloidosmótica, aumento da permeabilidade vascular, drenagem linfática pleural, passagem diafragmática peritoneal, isso a gente vê muito em acometimento do abdômen, e a gente tem traduzido um derrame pleural. De acordo com a análise bioquímica do líquido, ele pode ser classificado em transudados, geralmente está relacionado a essas alterações, como insuficiência cardíaca, causas não infecciosas, nefróticas, cirrose, ou exudato, é quando a gente tem alteração da pleura, inflamação, infecção, ou até neoplasia, vai. Em condições normais, a gente pode ter pequenas quantidades de espaço pleural que vão de 10 a 15 ml, isso é normal, não é alterado, e isso geralmente não traduz nada na imagem, a gente vai ver o espaço pleural normal. Como a diferença da tomografia, como nas radiografias, a maioria delas são feitas com ortostase. Como lembrem da aula de anatomia, seios costoferênicos posteriores são mais superiores, então esses seios posteriores são seus primeiros locais onde a gente vai ter esse acúmulo. Só derrames pleurais tem em torno de 200 ml de volume, vão ser perceptíveis em uma radiografia tórax real. Porém, pequeno volume, a gente tem que lançar a mão no perfil. Falei para vocês, eu acho que não tem mais os atuais a gente realizar radiografia de tórax só com uma incidência, sempre ideal é que se realize PA e perfil, porque é uma aqui já justifica isso, lógico que a funcionalidade que eu falei para vocês, a gente localizar espacialmente determinadas alterações é o principal. Então, pequenos derrames pleurais, como eles vão se acumular no seio costofênico posterior, a gente no perfil vai conseguir ver derrames pleurais a partir de 50 ml, a gente consegue ver no perfil. E aí, pode lançar a mão no laurel, que a gente até consegue enxergar até volumes até um pouco maiores do laurel, no caso de dúvida. Lembrando que esse derrame pleural ele pode ser mais espesso, porque está no laurel, esse paciente, ou por exemplo, alguma coisa mais espessa, menos espessa, se a gente não der tempo, pode dar um falso negativo. Às vezes, quando vai real, a gente tenta orientar, mas a maioria dos técnicos, principalmente na sala de trauma, estão na pressão e querem fazer, na sala de trauma não, na emergência, na pressão e querem fazer tudo rápido. A gente, às vezes, o ideal é orientar que o paciente é lateral por pelo menos 2 minutos, para que dê tempo desse correr e pender por gravidade, para que ele possa ser visualizado uma incidência laurel. Esse ponto é um ponto importante que também eu comentei com vocês. Lembra daquela imagem da garrafa? Aqui para vocês a garrafa e mostrando
na aula de trauma, imagem de uma garrafa com plástico. Mas isso aqui é uma coisa lógica. Por exemplo, numa incidência feita no leito, esse derrame pleural, dependendo do volume, ele vai ocorrer posteriormente. Você, quando os raios naquele tórax, eles vão atravessar perpendicularmente aquele derrame, e a densidade do derrame vai se somar com a densidade de partes moles, com a densidade de todo o tórax. A gente não vai ver a diferenciação desse derrame com as demais estruturas. Essa radiografia foi realizada em decúbito. É decúbito dorsal, não estou falando do auréola. Então tem que sempre lembrar, com as radiografias no leito, a gente reduz a sensibilidade para a detecção de derrame. Né? Muitas vezes, se o paciente tiver uma consolidação, alguma coisa, vai se somar a essa densidade. A gente a radiografia realizada em decúbito não é sensível para a gente ver esse tipo de alteração. Né? Aqui um esquema mostrando justamente aquilo que eu falei para vocês. Tá? Tem o costofrênico lateral, tem o costofrênico anterior posterior. Na radiografia em PA, aquele costofrênico posterior está aqui no abdômen, com derrame pleural pequena monta de até 5 ml, ele pode ser perceptível numa radiografia em PA, mas numa radiografia a gente pega eles com muita tranquilidade, como nesse caso aqui, derrame pleural do lado direito. Ah, professor, do lado direito. Lembra que eu falei para vocês a anatomia. Diafragma não é mesmo esquema, tá, gente? Diafragma direito, folha gástrica mais baixo. Diafragma direito mais alto, somado com aqui, ó. Diafragma direito, vem. Perdeu o contorno dele aqui, ó. A gente não tem o contorno da parte anterior do diafragma esquerdo, porque ele está em contato com o ápice cardíaco, mas a gente segue o contorno dele aqui, cólon para identificar, o contorno dele aqui é a periferia. Tá? Então a gente tem um derrame pleural de pequena monta à direita. Nessa imagem que postou para vocês. Um outro paciente, a gente tem aqui um apagamento do costofrênico direito, né? Não vê o costofrênico agudo do lado esquerdo. A gente lança a mão do auréola, mostra esse derrame pleural com mais facilidade nessa da auréola. Aí esses derrames pleurais podem estar livres, podem estar entre os lobos pulmonares, pode estar subpulmonar, podem ser loculados, podem formar uma cavidade, que é uma cavidade preenchida, quando o espaço pleural está preenchido. A gente geralmente vai ver, como eu mostrei para vocês na radiografia anterior, um apagamento costofrênico, né? Quando de maior volume, eles podem causar todo um hemitórax opaco. Interlobar, quando ele está entre esses pulmonares. Subpulmonar, quando ele está entre o diafragma e o pulmão. Oculado, quando ele forma cavidades, septações. Né? O empiema, quando esse espaço pleural é preenchido. Aqui um paciente com pleural livre, a famosa curva de Damozot, que é pela tensão superficial do espaço pleural que forma essa curva, vai seguir em direção ao espaço pleural. Aqui o costofrênico posterior do lado direito apagado. Outro paciente com derrame pleural livre, a curva de Damozot aqui, pleural livre, também, como esse derrame pleural escorre para o diafragma, a gente tem perda do contorno diafragmático, perda do contorno cardíaco, porque a gente tem algo espaço mantendo contato com
paciente é, a radiografia realizada à beira do leito, é aquele aspecto que eu falei para vocês, né? Como esse derrame tá escorrido, ele está radiografado perpendicularmente, esse derrame pleural vai se traduzir como uma redução de transparência naquele tórax. Mas muitas vezes pode ser essa redução de transparência por preenchimento de espaço aéreo, e a gente muitas vezes pode não ter certeza do que é, a gente lançar a mão de outras ciências ou de outros métodos para fazer esse diagnóstico, né? Esse caso aqui, principalmente essa radiografia só em PA, não visão perfeita, pode ter, por exemplo, uma falsa massa pulmonar, que, por exemplo, forma como se fosse uma massa, um nódulo, mas isso nada mais é intersticial, né? É líquido entre os lobos superior e médio, é líquido coletado na cissura horizontal. A radiografia pode, de aspecto lentiforme, que é o líquido, entre a pequena cissura, né? Aqui a mesma imagem, que é a perfil, mostrando esse aspecto lentiforme, o espaço intersticial, né? Ele pode também estar na oblíqua, ele vai se traduzir num PA como opacidade, mas no perfil isso a gente tem a facilidade que essa opacidade não é no parênquima do espaço vertical. Quando ele está coletado subpulmonar, a gente vai ver na imagem, isso já fica um pouco mais difícil, né? A gente vê, quando do lado direito, a gente vai ver como se fosse uma elevação da hemifília diafragmática, mas que na verdade isso aqui é líquido espaço pleural coletado subpulmonar. Olhem para essa mesma imagem aqui, diafragma, bolha gástrica. Falei para vocês que a bolha gástrica, geralmente ela tem no máximo até 1 centímetro de distância da cúpula diafragmática. Esse paciente aqui, essa cúpula diafragmática direita, mais baixa que a esquerda. Se a gente olhar com atenção a bolha gástrica aqui ela tem espaço bem mais aumentado aqui. Elas duas pode ser um derrame pleural subpulmonar. Neste caso podem ser outras etiologias, lógico, podem ser outras alterações, mas nesse caso especial a gente tem aquela eu chamei a atenção para vocês em relação à bolha gástrica e o diafragma, a gente tem aumento dessa distância. Isso nada mais o diafragma continua no local dele normal, só que a gente tem líquido entre o diafragma e a base pulmonar, porque a gente tem um derrame coletado, um derrame, né? Loculada, quando aquele derrame coleta uma cavidade, né? Vai na imagem, na radiografia, vai aparecer para a gente um espessamento pleural, mas é arredondado, lógico. Aqui, só nesse exame a gente não lançar a mão de outros métodos, pode ser que uma massa pleural, tá? Mas neste caso é um lado que a gente facilita o diagnóstico com ultrassom, que a gente vê essa cavidade cheia de septações, espaço pleural preenchida por líquido, esse líquido até alguns debris, né? Mostrando que isso aqui é fígado, aqui diafragma, espaço pleural com líquido, essa cavidade cheia de septos. Não adianta drenar isso aqui, meter um dreno aqui, como é todo septado, a gente não vai drenar algumas cavidades, não vai a outras. Às vezes pode fazer um procedimento guiado, às vezes precisa fazer um debridamento, algo parecido para resolver essa situação. Na tomografia, uma situação semelhante de derrame pleural oculado, várias cavidades
aqui associado a um colapso pulmonar, porque a gente tem perda de espaço, perda desse função pulmonar, consequentemente vai ter uma atelectasia por perda de função, né? Aí a gente tem volumoso derrame pleural loculado. Aqui um outro paciente, derrame com uma situação semelhante à anterior, só que quando se passou, né, a gente tem essa opacidade, forma contato com a parede torácica, e lançou mão do ultrassom, e aquela cavidade está toda preenchida por um material espesso, cheio de debris. Aqui, com certeza, essa cavidade está preenchida. Lógico que esse paciente está dentro do contexto infeccioso, né? Um paciente com febre, com a situação, chama atenção, é um contexto infeccioso. Essa imagem de ultrassom, espaço pleural, um material bem espesso de debris, hemotorácico, hemopleural, né? Aqui, diafragma, não é o mesmo paciente, tá? Quando a gente, na tomografia, encontra aquele líquido pleural com gás no corpo, né? Tá aqui vários focos gasosos daquela cavidade preenchida por líquido, formando até certo nível aéreo, né, dentro da cavidade, volumoso pleural. O tórax assemelha-se ao derrame pleural, sendo conteúdo sangue, né? Geralmente está dentro do contexto calmo. Lembrar também das coagulopatias, também nossos procedimentos, né, que a gente pode causar inadvertidamente um hemotórax, uma punção ou em alguma intervenção no tórax ou próximo a ele, causar sangramento para dentro do espaço pleural, né? Como eu falei para vocês, ele se assemelha ao derrame pleural de maneira geral. Lembrando também que o sangue pode se organizar, né, e assumir o aspecto loculado, como a gente mostrou para vocês nos slides anteriores, né? E aí é repetitivo, né? Aqui é uma imagem, a gente tem líquido, espaço pleural semelhante ao pleural que não é tórax, mas geralmente se o paciente está dentro do contexto de calma, ele tem algum histórico de coagulopatia, alguma intervenção, alguma coisa, vai pensar que esse conteúdo espaço pleural é sangue, não outro material. Como eu falei para vocês, na imagem, ele geralmente é mais do derrame pleural normal, que é mais fluido, né? A exceção do derrame pleural mais né? Tem várias densidades, esse hemotórax ele pode se organizar, formar populações. Aqui um paciente, a gente vê uma tomografia de tórax sem contraste, de áreas com densidade mais fluida e áreas um pouco mais densas. Quer dizer, a gente tem provavelmente um sangramento ativo ainda dentro desse espaço pleural, porque a gente consegue enxergar várias densidades diferentes, densidades e áreas mais hiperdensas se assemelhando ao conteúdo sanguíneo, traduzindo que é um hemotórax tá, com sangramento ativo. E aqui a causa dele, uma fratura de marco costal, provavelmente relacionado a um tórax. Para finalizar, o hemitórax opaco, que é a perda da transparência total. Da transparência total do hemitórax, né? Lembrando que a gente pode ter ele balanceado ou desbalanceado, quando a gente tem associação, por exemplo, a gente não tem das estruturas mediastinais, de traqueia, tudo, a gente pode ter associação de um derrame pleural com a atelectasia, então a gente não vai ter das estruturas contralateralmente ou tração das, né?
caso aqui, uma atelectasia pura, a gente tem um colapso desse pulmão, né? E a gente, por perda volumétrica, a gente vai ter as estruturas do mediastino, coração, tudo desviado para o lado da lesão, aqui uma atelectasia pura, nesse caso anterior, derrame pleural associado à atelectasia, provavelmente. Ponto final. Alguma dúvida, alguma questão? Qual? A fatia desvio faz Não estou conseguindo falar. Está falhando o áudio. desvio na atelectasia. Ele vai ser lateral. Com a atelectasia pura, sim. Perda, um vai perder volume, e aí vai lá, ou pela perda de volume, ocupar aquele espaço de volume, onde a gente comprar aqueles para aquela direção. No caso de um pleural, como o derrame pleural vai ocupar aquele espaço de vazio, não vai ter. Algo mais? Ah, Professor, curioso. Caso ele porque fala a respeito da como é que há uma dilatação do espaço residual, isso faz com que altere a anatomia da caixa torácica. E fala-se também da perda da elastância do corpo. A minha dúvida é se essa perda da elastância faz com que o espaço virtual, que é o espaço pleural, seja reduzido. Se a gente conseguir visualizar isso espaço pleural, quando não está alterado, você falou, é um espaço virtual. Vai ver o espaço pleural alterado. Espaço virtual. Você, uma imagem de tomografia, por exemplo, alteração, você sabe que ali você não vai conseguir pensar que é pleura visceral, pleura parietal, é que parede torácica são estruturas que são muito complicadas e como o próprio você mesmo espaço virtual, quando ele beleza. Professor. mais algum. Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Qualquer questão, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, é só entrar em contato.